Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é uma continuação da aula da semana passada. Semana passada a gente viu, como acontece o processo de decisão de compra e hoje nós vamos ver as influências no comportamento do consumidor, sendo elas as influências externas e internas. Quando a gente fala sobre as influências externas, nós estamos falando como os fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos afetam o comportamento do consumidor, tendo em vista que elas desempenham um papel importante nas decisões e ações de compra dos consumidores. Falando sobre os fatores culturais, nós estamos falando sobre a cultura e subcultura, que é um conjunto de valores, crenças e atitudes que são compartilhados por um grupo e passadas de uma geração para outra. Então, isso caracteriza um grupo de pessoas que preservam seus valores e estilo de vida singulares dentro de uma cultura dominante. A gente tem exemplo aqui no Nordeste dessa cultura junina. No mês de junho tem todo esse, vamos dizer, esse padrão junino de festa, quadrilhas, comidas típicas, e isso acaba influenciando no nosso comportamento de compra, tendo em vista que a gente vai comprar roupa adequada para essas festas, né? As mulheres compram botas, nós compramos camisa xadrez e tudo mais, né? Além da questão de comidas típicas, né? Que a gente acaba adquirindo comidas típicas durante esse mês. Então isso é uma cultura, né? Que prevaleceu de uma geração para outra e acredito que vai permanecer por um bom tempo. Já os valores centrais, eles são valores básicos e duradouros que permeiam essa cultura. Quando a gente fala sobre os fatores sociais, nós temos alguns grupos, alguns nichos, dentro desses fatores que vão influenciar o comportamento do consumidor. Um dos primeiros é os grupos e líderes de opinião. Hoje em dia a gente tem uma grande oferta, de líderes de opinião que são caracterizados por digitais influencers, artistas também que fazem propaganda, de produto em suas redes sociais, enfim. Os líderes de opinião são pessoas que, por suas características pessoais, elas exercem uma influência social sobre os demais. E o comportamento de consumo ele vai ser influenciado por esses diversos pequenos grupos, Então, uma pessoa, um digital influencer que acaba utilizando um produto em sua rede social, vai acabar influenciando diversas pessoas a comprar aquele produto ou serviço. E para a empresa, a utilização desses líderes de opinião acabam contando, e trazendo uma certa credibilidade e humanidade para a empresa, tendo em vista que as pessoas se sentem mais próximas, desses digitais influencers, né? Isso acaba, quando eles fazem isso, eles fazem essa propaganda em suas redes sociais, eles já estão fazendo uma propaganda boca a boca. Um dos outros fatores sociais são as influências da família, Essas influências da família vão influenciar na socialização do consumidor, tendo em vista que isso é um processo através do qual as crianças adquirem conhecimentos e atitudes com seus pais acerca do processo de compra. Então, essa criança ela já vai crescer consumindo e comprando de acordo com o que os pais delas compravam, Também vai influenciar no ciclo de vida das famílias. O ciclo de vida da família, na verdade, influencia no comportamento do consumidor, tendo em vista que esse ciclo de vida das famílias ela caracteriza por uma sequência de estágios, desde que a pessoa é uma pessoa jovem e solteira, passando pelo um casal jovem, seguido por um casal com crianças, um casal cujos filhos saem de casa e a aposentadoria. Em cada um desses estágios, essas pessoas, essa família, vai ter um estilo de consumo diferente, vai ter um comportamento de compra diferente. Uma pessoa jovem solteira, ela compra diferente de uma pessoa que é casada e com filhos, Uma das outras influências é a questão da tomada de decisão em família, Os membros de uma família, ou até mesmo crianças pequenas, elas podem possuir um papel em qualquer um, ou até mesmo em todos os estágios do processo de decisão de compra. A gente viu, semana passada também, os papéis no processo de tomada de decisão de compra, que existe o iniciador e a criança ela pode ser essa iniciadora, a partir do momento que ela quer algum brinquedo, então ela acaba iniciando esse processo de compra e o pai, por exemplo, ele pode ser essa pessoa que realiza o negócio,
Então, essa tomada de decisão de família influencia bastante no processo, né, de comportamento de compra dos consumidores. Um dos outros fatores sociais são os grupos de referência. Esses grupos influenciam o comportamento dos seus membros, das pessoas que querem fazer parte desse grupo e das pessoas que não querem fazer parte. E as pessoas elas podem ser influenciadas de três maneiras, né? A primeira maneira é por buscar informações antes da compra. Segunda, em suas atitudes em relação a algum produto ou compra e na terceira, na forma através da qual compram e utilizam o produto. Né? Outro fator social é relacionado à classe social. Classe social nada mais é do que um agrupamento de pessoas que compartilham os estilos de vida, valores, interesses, comportamentos e status similares. E é válido a gente salientar que as diferenças entre as classes sociais elas não são estáticas, ou seja, elas não permanecem de uma maneira para sempre, né? Elas vão mudar e vão fazer com que as pessoas possam se mover de uma classe para outra de acordo com o seu estágio de vida, né? Hoje uma pessoa pode fazer parte de uma classe C e futuramente pode estar fazendo parte de uma classe B e uma classe A, né? Relacionada a isso, a classe social é um fator bastante importante para que as empresas busquem essa grande relação com a forma através pela qual as pessoas compram e pela qual elas usam os produtos. Já tratando sobre as influências internas sobre o comportamento consumidor, a gente vê a questão da motivação, né? Quando as pessoas elas sentem uma necessidade, elas são levadas a agir por suas motivações, né? Os fatores internos que impulsionam os indivíduos a tomar ações para satisfazer suas necessidades. Exemplo, uma pessoa que está com fome, ela vai a algum restaurante, a alguma lanchonete para saciar sua fome. Então aí ela já está satisfazendo sua necessidade fisiológica. Outra pessoa que precisa de um transporte, ela pode optar, dependendo dos recursos que ela tem, pela aquisição de um carro esportivo. Né? Então aí ela já está satisfazendo uma necessidade de status. Né? Então a motivação ela é uma força interna que dirige o comportamento das pessoas. Ela pode ser de ordem fisiológica ou psicológica, e o principal fator que impulsiona os indivíduos no ato da compra é uma necessidade não satisfeita. Então, quando a necessidade não está satisfeita, as pessoas vão querer comprar, adquirir um serviço, um produto para satisfazer. Então, quando essa necessidade está satisfeita, ela vai buscar outra necessidade. Isso a gente vê nessa pirâmide de Maslow. Né? A gente vê que há cinco grupos, né, que são as necessidades fisiológicas de segurança, sociais, de estima e necessidade de autorrealização. A gente vê que existem essas necessidades fisiológicas e as psicológicas, que estão mais voltadas para a questão de como a gente se sente, né? A gente vê que, por exemplo, necessidades sociais, de estima e de autorrealização está mais voltada para essa questão psicológica, de como a gente se sente, como a gente está realizado pessoalmente, por exemplo, do que como algo que a gente precise, né, de fato, né, que são as necessidades fisiológicas. Então, quando a pessoa ela atingiu uma necessidade, ela já quer outra, quando atingiu a outra, já quer outra, e assim por diante. Ninguém nunca vai estar satisfeito, né? Outro fator psicológico, né, o que vai influenciar internamente o comportamento do consumidor é a percepção. Essa percepção é o processo de determinar o significado através da seleção, organização e interpretação dos estímulos no ambiente. Então, a maneira como percebemos as coisas ao nosso redor é muito variável de acordo com nossas experiências passadas, crenças, atitudes, valores e personalidades. E à medida que vamos adquirindo maiores conhecimentos e experiências, nossa percepção, nossa estrutura interna cognitiva, ela vai se alterando também. A percepção, ela é o elemento, na percepção, o elemento chave, por exemplo, de uma campanha publicitária é o receptor, né? A maneira como essa pessoa percebe a mensagem que a campanha publicitária está querendo mostrar, né? Então é importante que os profissionais de marketing eles percebam, né, assim, como as pessoas visualizem aquilo.
além de nós criarmos campanhas publicitárias que esteja mais voltada para essa questão de uma imagem forte ou alguma coisa do tipo, é importante que a gente veja também como consumidor, né? Se aquilo está fazendo, se nós estamos recebendo aquilo de acordo com o que eles estão querendo propor. Então, o sucesso da campanha publicitária é o receptor, né? O indivíduo que é o objetivo da comunicação. Para que uma mensagem publicitária possa transmitir ideias, formar, reforçar ou modificar atitudes e também propiciar um comportamento, ela deve criar um imaginamento do receptor. Então, para que uma comunicação alcance o sucesso, é indispensável que se cumpram duas condições: que ela capte a atenção do indivíduo exposto e que seja interpretada corretamente. E é isso, né? A gente entender a mente do consumidor. Então, nada mais do que nós visualizarmos aquilo como consumidores para ver se realmente a gente está conseguindo interpretar essa campanha publicitária de acordo com o que ela está sendo criada. O aprendizado é um dos outros fatores psicológicos que vai influenciar internamente o comportamento do consumidor, tendo em vista que esse aprendizado é o processo de aplicar a experiência e o conhecimento do consumidor ao processo de compra. Ao longo do tempo, nós, dependendo das nossas experiências, nós vamos perceber e reconhecer as necessidades, coletar e avaliar as informações sobre um produto diferente do que a gente já visualizou um dia. E isso faz parte do aprendizado da gente, né? Hoje, né, e teoricamente existe dois tipos de aprendizagem, né? Que é o aprendizado comportamental, que é o ato mecânico, e o aprendizado cognitivo, que está mais relacionado à nossa lógica. No aprendizado consumidor, a gente tem esse esquema aqui, que é bem fácil de entender, né? A partir da geração de um estímulo, vai gerar uma resposta, e se essa resposta for agradável, vai gerar um reforço positivo e aumentar um consumo, né? E vai começar novamente, né, para o estímulo. Já se essa resposta do estímulo ela não for agradável, vai existir uma punição positiva para a redução do consumo. Ou seja, se um estímulo for agradável, vai aumentar o consumo. Se o estímulo se não for agradável, vai reduzir o consumo. Outro fator psicológico é relacionado às crenças e atitudes, né? Uma crença é um pensamento descritivo que uma pessoa tem em relação a algo, e a atitude são respostas duradouras, positivas ou negativas a respeito de pessoas, produtos ou informação. E as atitudes de um consumidor com relação a uma marca ou um tipo de produto são formadas ao longo do tempo, né, através de experiências e coletas de informação, assim como também através da interação de outras pessoas. Normalmente as atitudes elas são estáveis, elas não mudam repetidamente. Para mudar a atitude de uma pessoa vai precisar de um processo muito duradouro, né? E às vezes nem consegue alterar. E a gente percebe que todos esses fatores psicológicos eles estão interrelacionados, porque tudo está voltado para como a gente aprendeu as nossas experiências, a experiência vai ser mesmo um fator que vai influenciar diversos fatores psicológicos desses daqui, né? Outro fator psicológico, né, que está voltado aqui a crenças e atitudes. Aqui a gente está falando sobre atitude, né? A atitude nada mais é do que a forma como pensamos, sentimos e atuamos face a algum aspecto no nosso ambiente, como o estabelecimento do programa a um produto. Essa atitude ela vai surgir de experiência pessoal, ao pertencimento de um grupo, a pessoas importantes e a pessoas importantes nas nossas vidas. Então, elas normalmente elas são determinadas através de pesquisas que procuram identificar a opinião dos consumidores, né? Então, a atitude cognitiva, que vai se referir às crenças do consumidor, fundamentadas no que o consumidor conhece acerca do produto. Vai ter a atitude afetiva, né? Refere-se aos sentimentos da gente enquanto consumidor, o seu estado emocional e a relação com o produto. E nós temos que ter a atitude conativa, né, que inclui as ações que o indivíduo pretende realizar com o objeto. Passando dos fatores psicológicos, nós agora vamos falar sobre os fatores pessoais, né? Os fatores pessoais eles influenciam
Também no comportamento do consumidor está muito relacionado ao estilo de vida. O estilo de vida é o padrão de vida do consumidor exibido nas atividades, interesses e opiniões das pessoas. Então, quando os profissionais de marketing analisam os estilos de vida dos consumidores, eles olham para um amplo leque de características que inclui trabalho, hobbies, esportes, interesses comunitários e convicções das pessoas. Esses fatores eles podem alterar o estilo de vida de uma pessoa e essas mudanças no estilo de vida elas podem abrir vastas oportunidades de marketing, assim como apresentar ameaças. Cada indivíduo ele vai possuir características que o diferenciam dos outros e que definem a sua forma de se comportar, né? Então, por isso que a empresa ela tem que ter seu nicho bem estabelecido, né? Porque nós temos, cada indivíduo ele vai ter um estilo de vida diferente e a empresa, para conseguir estabelecer um produto dentro do mercado, ele vai buscar saber as características que determinado indivíduo vai ter e trazer para aquele produto, né? Para trazer o indivíduo também. Nesse estilo de vida, existe uma relação direta entre a imagem que o consumidor tem de si mesmo e os produtos que compra, e o estilo de vida vai ser reflexo do estágio de ciclo de vida e de sua ocupação. Ou seja, determinado ciclo de vida, como eu já falei, por exemplo, uma pessoa jovem e solteira vai ter um estilo de vida diferente, uma pessoa que é casada com dois, três filhos, e isso vai refletir no estilo de vida, né, consequentemente, e também da sua ocupação, dependendo do trabalho que essa pessoa tem, né, que oferta, enfim, vai alterar o estilo de vida dela. Passando dos fatores pessoais, vamos para os fatores situacionais, né? Nos fatores situacionais a gente vê coisas mais pontuais, né? Como o ambiente físico. O ambiente físico, como a gente já imagina, é o local onde a compra está sendo feita, né? E esse local onde a compra está sendo feita, ela pode afetar o comportamento do consumidor. Além disso, o clima, a localização geográfica, a decoração da loja, os displays dos produtos, até mesmo a música do ambiente, ela pode ajudar ou constranger os consumidores na medida em que eles coletam informações, comparam alternativas ou realizam compras. E para as empresas sobreviverem, elas precisam admitir essas possibilidades e adaptar-se a essas situações como elas se apresentam. O ambiente social também influencia nesse comportamento consumidor, tendo em vista que outras pessoas presentes durante o processo de compra podem influenciar no que, quando e como os consumidores vão comprar. E eles são frequentemente influenciados pelos comentários e percepções de amigos ou relações amorosas, né, em uma ida às lojas. O tempo também ela vai influenciar, tendo em vista que a partir da quantidade de tempo que eu tenho disponível para coletar informação, tomar a decisão, comprar e utilizar o produto, eu vou preferir comprar um produto X do que um Y. Por exemplo, se eu estou com fome e estou atrasado para um compromisso, então, teoricamente, eu vou comprar alguma comida que seja mais rápida de fazer, tendo em vista que eu já estou atrasado. Então, se eu tivesse mais tempo, eu iria preferir comprar uma comida um pouco mais elaborada, né? Que demorasse um pouco mais tempo para fazer e que fosse mais gostosa. Então, poupar o tempo se tornou uma prioridade para as muitas pessoas, né? Oferecendo uma oportunidade para as empresas que mostram aos consumidores como evitar gastar o seu tempo comprando ou usando produtos. O propósito da compra também influencia, tendo em vista que a razão para a compra pode ter um impacto significativo sobre o comportamento do consumidor. As pessoas muitas vezes elas realizam compras de presentes de forma diferente daquelas dos pessoal ou doméstico. Então, a partir do produto que a pessoa quer ou para qual pessoa está destinada aquele produto, esse produto vai ser diferente, né? O propósito de comprar vai ser diferente. E também, por último, os estados de espírito ele influencia nesse comportamento consumidor, né? Tanto as condições momentâneas quanto o estado de espírito antes e durante a compra podem afetar o comportamento consumidor. Condições momentâneas, tais como estar com pouco dinheiro ou se sentir cansado,
pode influenciar a forma dos consumidores agirem. As pessoas também elas podem procurar informação, analisar as alternativas e tomar decisões de forma diferente quando estão de bom humor e quando estão se sentindo tristes ou entediadas. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida sobre o assunto, vocês podem estar entrando em contato comigo